Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje é dia de leituras do mês. O primeiro livro que eu li em outubro foi Em Busca do Amuleto de Alone, o primeiro volume da série As Quatro Portas do Tesouro, da autora brasileira E. Samuel. Eu recebi o livro da autora, muito obrigada, e eu gostei bastante dessa aventura infanto-juvenil com fantasia. Eu já fiz um texto pra ele lá no blog, onde eu conto um pouquinho mais sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei, e sobre o que eu espero dos próximos livros. Eu acho que a autora soube usar muito bem os elementos para instigar a curiosidade nos personagens. Esse foi o ponto que eu mais gostei da história já no comecinho. Então eu fiquei bem envolvida com a aventura. Tem algumas referências que me lembraram de outras histórias e em alguns momentos elas me incomodaram um pouco, mas não é nada que estrague a leitura. E como eu já disse, se vocês quiserem saber mais da minha opinião sobre o livro, é só conferir o post no blog. O link fica aqui embaixo no box de informações. Depois eu li A Metamorfose, do Franz Kafka. Era um livro que estava na minha lista de desejos há algum tempo. Eu já tenho, né? Eu já tinha o livro na minha coleção, mas na minha lista de desejos para ler, de vou ler. E foi uma história que me deixou assim um pouco dividida. Eu li durante a Feira do Livro, então pude discutir bastante com o pessoal que trabalhou comigo sobre ele. E o começo eu achei um pouco arrastado, porque ele é um livro curto e eu queria chegar logo no momento em que o personagem finalmente se revelasse para a família, revelasse a situação em que ele estava vivendo, o momento que ele estava passando. Mas eu acho que ele tem algumas discussões muito interessantes. O momento em que eu li esse livro foi muito bom. Além de estar com vontade de ler, eu pude pensar bastante sobre ele. E para quem gosta de pensar sobre humanidade, sobre o bem e o mal, sobre metáforas em relação a esse tema, com certeza A Metamorfose é um livro que precisa estar na tua lista. Também já fiz um texto para ele lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo. E vai lá, passa lá pra conversar comigo sobre esse livro, porque eu fiquei assim, bem perturbada quando eu terminei de ler. A minha terceira leitura do mês foi A Cabeça de um Homem, do George Simenon. Esse foi meu segundo contato com o Comissário Maigret. Se não me engano, na ordem cronológica, esse é o quinto livro da série dele. E eu gosto muito, né, gente? Vocês sabem, quem acompanha aqui o blog e o canal há mais tempo, que eu gosto de livros policiais. Fiquei um pouquinho afastada desse gênero, mas estou voltando. E eu gostei muito desse caso, gente. Esse é um caso em que tem muita coisa acontecendo, muitas informações. E o leitor, eu por momentos não estava entendendo muito bem onde é que a história ia dar. Mas eu gostei bastante de como o Maigret é perspicaz e como ele consegue absorver tantas informações do meio e interpretar da forma correta. Além disso, é um livro que foi escrito no início do século passado, se não me engano, ele foi publicado pela primeira vez em 1931, então ele já traz também algumas características bem diferentes de investigação, se comparadas com o método usado hoje em dia para quem assiste séries ou até para quem trabalha mesmo com isso e gosta do tema. Vale super a pena, também já tem texto sobre ele no blog, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em conversar um pouquinho mais sobre esse livro. Depois foi a vez de Lola e o Garoto da Casa ao Lado, da Stephanie Perkins. Eu publiquei o meu texto, a minha resenha sobre ele ontem lá no blog. Inicialmente eu pensei em fazer um vídeo, mas como eu não gostei tanto assim desse livro, eu achei que não tinha por que gravar um vídeo só pra ele. Bom, gente, em comparação com os dois que eu já li dessa trilogia, eu gosto mais de Anne e o Beijo Francês. Eu acho que as principais características que vocês gostam muito nesse livro foram as que mais me desagradaram. Eu não simpatizei com a Lola no início da história e por boa parte da história. A autora tentava me dizer que ela era uma personagem e eu não consegui enxergar a Lola dessa maneira. Não gostei do ponto que ela escolheu para construir o impasse entre... Acho que eu acabei de me cuspir. O impasse entre os dois personagens, né, a Lola e o Garoto da Casa ao Lado, mas tem vários elementos bacanas nessa história e esses temas secundários que acabaram salvando a leitura pra mim, e o Cricket, porque como eu não simpatizei com a Lola, ele acabou sendo o meu personagem preferido da história, mas vale a pena para quem gosta de livros jovem adultos contemporâneos, certamente vale a pena dar uma chance. Eu não achei tão legal assim, ainda prefiro Anne e o Beijo Francês.
E eu terminei o mês com Contos de Mistério e Terror do Edgar Allan Poe. Foi a minha escolha de leitura pro Halloween. Um monte de gente fez especial de Halloween nos blogs, nos canais. Eu sou um pouco desligada, mas acabei escolhendo essa leitura para entrar no clima e não foi uma leitura tão legal assim, gente. Eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse livro, porque eu peguei pra ler, era Edgar Allan Poe, a gente já começa, né, com expectativas lá em cima, mas apesar de ter algumas histórias que eu já tinha lido em outro compilado e ter gostado muito de duas, especialmente Gato Preto, não foi um livro que eu gostei assim do início ao fim. Eu fiquei bem empacada com ele durante vários dias, demorei bastante para ler os contos enquanto eu sentava com o livro mesmo. Então foi uma experiência de altos e baixos. Eu esperava mais esse livro. Também já fiz texto para ele lá no blog, onde eu comento quais são as minhas histórias favoritas e o porquê que eu não gostei dele tanto assim. Bom, gente, essas foram as minhas leituras de outubro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo quais livros tu leu no mês passado, qual foi teu favorito, se teve algum que tu te decepcionou. E eu peço desculpas porque eu ainda tô um pouco ruim da gripe. Eu não sei se eu falei muito rápido, se eu engasguei, se eu me cuspi toda no meio desse vídeo. Mas é isso, a gente se vê na próxima. Eu prometo que eu vou gravar com mais frequência agora. Espero não ficar mais doente esse ano, porque ninguém merece ficar doente até na primavera e no verão, né? Por favor, chega disso. E é isso, avalie, te inscreve, segue nas redes sociais e até a próxima. Beijos!